que eu descrevo lá no coisa. Aqui não. Os destinos da acetil-CoA. Então, ó, acetil-CoA, ele podia ir por ciclo de Krebs, mas ele prefere a síntese de ácidos graxos. Ele sempre vai preferir a síntese de ácidos graxos, sobretudo se tiver muito ATP, ou seja, se eu tiver num excesso de nutrição, é óbvio. Que é de maneira básica também, ó. Os substratos básicos para sintetizar ácido graxo: acetil-CoA e NADPH. O esqueleto de carbono que eu vou montar os ácidos graxos, a força redutora que eu vou hidrogenar esses novos esqueletos de carbono. Aí eu tenho aqui, ó. Suponhamos que eu ingeri glicose. Comi lá um docezinho, chocolate. Inundei de glicose. Aí a glicose foi, não importa se pelo fígado depois ou diretamente, chegou no tecido adiposo. Aí ela entrou lá, pelo GLUT4 da insulina. Aí foi transformado, glicose 6-fosfato, glicose frutose 6-fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, piruvato. Piruvato entrou na mitocôndria, foi descarboxilado em acetil-CoA. Acetil-CoA se juntou com oxalacetato, formou citrato, entrou no ciclo de Krebs. Né? Só que eu comi muita glicose. Eu comi muito chocolate, eu não comi um pedacinho, eu não comi um bis. Eu comi a caixa de bis. Aí, quanto mais acetil-CoA e oxalacetato eu tiver, mais citrato eu vou formar. Não é? Só que, quanto mais citrato eu formar, o citrato ele poderia se transformar em alfa-cetoglutarato e continuar lá no ciclo de Krebs. Né? Citrato isomerase depois. Só que, quanto mais citrato eu tiver, ou mais giros eu estiver dando no ciclo de Krebs, mais ATP eu vou sintetizar. E aí o ATP, em excesso, ele trava o ciclo de Krebs. Então eu começo ligando o acetil-CoA com oxalacetato, vou ligando, só que para aqui. E eu começo a acumular citrato. O citrato acumulado, isso dentro da mitocôndria ainda. Só que o citrato acumulado, ele não vai ficar na mitocôndria. Ele vai sair pela lançadeira de citrato malato. Aí quando ele sai, ele encontra uma enzima que estava só esperando ele sair, que é a citrato liase. E vai fazer a reação contrária da primeira do ciclo de Krebs, que é quebrar o citrato em oxalacetato e acetil-CoA. Aí o acetil-CoA agora está onde a acetil-CoA carboxilase queria que ele estivesse, no citoplasma. Aí agora o excesso de acetil-CoA, em vez de ter entrado no ciclo de Krebs para produzir energia, vai ser armazenado. Na natureza nada se perde, nada se cria. Então eu não vou apenas urinar esse acetil-CoA. Eu vou armazenar. Aí eu pego esse acetil-CoA e começo. Acetil, 2, 2, 2, 2, C18, C20, C16. Ácido palmítico, ácido oleico, ácido graxo. Palmitato. Aí o palmitato vai ser conjugado, enfim. E o oxalacetato também, que foi produto da citrato-liase, ele pode, através da reação aqui, gerar malato. E o malato gerar NADPH, porque é o que eu preciso para produzir vários esqueletos de carbono dos ácidos graxos. Ou, diretamente, a própria glicose em excesso, se essa via estiver diminuída, ou melhor, diminuída não, saturada, se essa via estiver saturada, a glicose 6-fosfato, em vez de ir para a glicólise, vai para o ciclo das pentoses. E aí o ciclo das pentoses produz estilulose 5-fosfato também que produz NADPH. Resumindo, vou ter acetil-CoA, um substrato, NADPH, a força redutora. Muita gordura. É assim que os ácidos graxos são sintetizados. Quais são os principais substratos? Glicose e ácido graxo. Só que ácido graxo eu não uso para produzir ácido graxo. Ácido graxo eu uso para produzir triacilglicerol. Glicose eu uso para produzir ácido graxo. Tudo por quê? Tudo porque o ciclo de Krebs saturou, porque eu tinha muito ATP, porque eu comi demais. Ó, aquilo que eu tinha falado.
Isso aqui no citoplasma, citrato, liase, acetil-CoA, acetil-CoA, malonil-CoA, palmitoil. Quais são os agentes que inibem essa reação? Glucagon, adrenalina, promovem a não conversão da acetil-CoA em malonil-CoA, ou seja, inibem a lipogênese. Quem é que estimula esse processo? Insulina. Insulina faz com que glicose e aminoácido sejam convertidos em acetil-CoA e em ácidos graxos. No final das contas, é como se, por exemplo, ó, o metabolismo ele fosse um fluxo. Imagina assim, sei lá, vários canos com várias torneiras. E aí os substratos eles vão fluindo por esses canos. Se eu quero mais gordura, eu vou fechando algumas torneiras e direcionando esse fluido, esse fluxo. Como a pressão arterial. Quero direcionar para o rim, eu mando para o rim. Eu contraio os outros vasos e mando o sangue para o rim. É a mesma coisa. Então, a insulina, os hormônios são os agentes que fecham essas torneiras e direcionam. A insulina, ela faz a glicólise convergir para lipogênese. A síntese de ácidos graxos. Por exemplo. O glucagon não. O glucagon faz a glicólise convergir para quebra total da glicose. A adrenalina também. Outra coisa interessante é que esses processos, eles são extremamente coordenados e eles estão ligados. Só um exemplo aqui, dentre outras possibilidades, eu tinha falado ó, que o acetil-CoA, quando ele vira malonil-CoA, como eu falei, é a mesma coisa lá da carnitina. Quando o acetil-CoA vira malonil-CoA, é uma forma de eu dizer, olha, acetil-CoA, não tem mais outra saída para você, você vai virar gordura. Você vai virar ácido graxo. Só que o malonil-CoA, ele é o principal agente inibidor da carnitina. Isso garante o quê? Que se eu estou sintetizando ácido graxo, eu não posso estar quebrando o ácido graxo. Então é um mecanismo que diz, se eu estou comendo muito e sintetizando ácido graxo, o meu grau de oxidação vai estar menor. Porque os ácidos graxos não estão sendo captados pela mitocôndria. Porque isso ocorre por um motivo óbvio, extremamente óbvio. Se o malonil-CoA não fizesse isso, quanto mais ácido graxo eu produzisse, mais eles entrariam na mitocôndria. A carnitina está aqui, ó, só esperando. Se o nível de ácido graxo aumentar, ela bota mais para dentro, entendeu? Agora, se o nível de ácido graxo aumentou e ela foi inibida junto, aí não tem como ela botar para dentro. Vocês estão entendendo? Mesma coisa do ciclo fútil. O principal fator que faz a carnitina colocar ácido graxo para dentro é uma alta disponibilidade de ácido graxo no citoplasma. Quando é que eu tenho isso? Quando eu estou sintetizando ácido graxo. Aí não faria sentido eu sintetizar ácido graxo para depois colocar na mitocôndria e queimar de novo. Produzir, queimei, produzir, queimei, produzir, queimei. Não teria sentido. Não. Assim, que está acoplado, o malonil-CoA é o principal regulador que vem da síntese dos ácidos graxos. Tem outros reguladores que são independentes. Entendeu? A própria MPK estimula demais a beta-oxidação de uma maneira totalmente independente. Ela aumenta a ativação da carnitina-aciltransferase. E a regulação da lipólise. Ó. Existem diversos fatores que regulam a lipólise. Mas muitas convergem para onde? Ó? Adenilato ciclase. O que a adenilato ciclase faz, que eu tinha mostrado? Produz o AMP cíclico. E o AMP cíclico ativa quem? A PKA. E é essa moça aqui que ativa a principal enzima envolvida com a lipólise. A lipólise é um hormônio sensível. Então, quem é que ativa a adenilato ciclase? Hormônio do crescimento. Vai ser lipolítico, então.
Adrenalina, noradrenalina vai ser lipolítico. ACTH, TSH, glucagon vai ser lipolítico. Quem é que inibe a adenilato ciclase? Insulina, prostaglandinas, o ácido nicotínico. Então eles não são lipolíticos, eles são antilipolíticos. Olha, a adenosina aqui, ó. A adenosina, ela inibe a adenilato ciclase. Quem é que é inibidor da adenosina? Cafeína. Cafeína é usada como um termogênico? Ou com lipolítico? Um dos motivos é esse. Porque quando a adenosina antagoniza, quando a cafeína, que é uma xantina, antagoniza a adenosina, ela libera a adenilato ciclase. Então ela aumenta a atividade da adenilato ciclase. A cafeína também, por exemplo, aumenta os níveis de cálcio. Porque ela libera o cálcio pelo receptor de rianodina. Ela também é um agonista dos receptores de rianodina, a cafeína. Então, o aumento do cálcio no citoplasma também tem um efeito termogênico. Tanto que eu vou mostrar que um dos tipos de termogênese é feito por ciclagem de cálcio. Contração muscular também é termogênica, porque gasta muito ATP também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Ó, a fosfodiesterase. A fosfodiesterase, ela degrada os nucleotídeos cíclicos, o AMP cíclico. Outra coisa, não sei se vocês já... Cafeína também inibe a fosfodiesterase. E um agente que, não sei se vocês já ouviram falar, mas que... Aí eu não sei se foi desculpa, né? Mas, por exemplo, o Viagra, o sildenafila, é um inibidor da fosfodiesterase. Tem gente que diz que usa como termogênico. Não, só usa como termogênico. Tudo bem. Então, a família dessas substâncias, o sildenafila, o tadalafila e o vadernafila, são inibidores da fosfodiesterase. Mas eles, de fato, têm efeito termogênico, sim. Muito parecido com o efeito da cafeína. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires. O Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição. Aqui é a segunda. Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre. Sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí, só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Fisio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.